Natasha, você praticamente é envolvida, sua vida é toda envolvida com web, né? Com internet, com esse mundo virtual. Em função até da necessidade da minha profissão, que é de consultoria na área de marketing, não tem como a gente trabalhar sem estar ligado na internet. Então, eu acabo estudando e levantando vários assuntos da área. Você é consultora do Sebrae também? Isso, presto serviço para o Sebrae e tenho a minha empresa, daí trabalho com cursos e consultorias. E cursos em várias áreas, né? Porque no marketing, quando eu faço um trabalho, eu vejo a empresa como um todo. Que se ela faz uma propaganda, uma divulgação, seja na web ou offline, se ela não tiver a parte de estrutura de atendimento ou de técnica de venda, ela não consegue aproveitar o potencial daquela propaganda. Então, às vezes fala assim, aquele meio de comunicação não foi boa, aquela revista, aquele anúncio. Mas será que eu também aproveitei para o lado de dentro? Então, a gente faz esse trabalho para poder capacitar as pessoas também nesse sentido. É muito difícil fazer com que as pessoas percebam e entendam esse mecanismo, porque para mim, a gente que está toda hora vendo isso e trabalha com mídias, é difícil para compreender, né? É difícil, porque a pessoa tem que entender que a empresa, tem muitos que ou consertam só para dentro ou só para fora. Então fazem uma propaganda, mas não pensa no que está aqui dentro, né? Que é o seu pessoal, que é a imagem interna, a imagem da comunicação empresa, interna. A imagem do funcionário, a imagem da empresa, a imagem através do material gráfico, a imagem na internet. Como é que ele está com isso? Ele mostra que a empresa está atualizada, então tem que trabalhar um todo nisso daí. Então falou assim, quero estar numa rede social, tá, mas qual o objetivo? De que forma que eu vou estar? A equipe está preparada para ter uma linguagem diferenciada? Então eu faço esse trabalho junto às empresas. Natasha, e você faz um trabalho também específico de imagem dos profissionais, né? Como se comportar, como se vestir. Eu desenvolvi um treinamento na área de marketing pessoal, então tem forma de treinamento e consultoria. Então às vezes ele pensa assim, eu quero ser visto como uma pessoa de alta credibilidade. Aí ele tem uma postura mais relaxada ou vai de camiseta que seja polo, bonita, mas não está condizendo com o que ele quer trabalhar. Então, você acha que isso influencia mesmo? Bastante. Porque a pessoa, vamos dizer assim, quando você encontra a pessoa, ele tem os primeiros segundos, os primeiros minutos de contato, é com o visual, Helenita. E é o que fica, né? A primeira impressão. A primeira impressão. Daí, o que ele precisa? Ele precisa primeiro conversar, mostrar o seu trabalho para gerar credibilidade. Agora, se ele já dá a primeira impressão através do visual, então, não que a pessoa... Às vezes é imperceptível para a pessoa, mas ele leva em consideração, né? Como você, vamos dizer assim, principalmente para a pessoa que trabalha como autônomo, é o impacto, ela que está procurando o trabalho, ela tem que mostrar o trabalho dela. E as pessoas se preocupam com isso? Procuram, querem melhorar, querem se informar? Alguns se preocupam. Hoje aumentou muito, Helenida, a procura por trabalho de marketing pessoal. As pessoas estão conhecendo mais, né? Muito. E hoje na internet existem ferramentas importantíssimas para fazer. Então, a forma de escrever, né? A forma com que ele responde para as pessoas, né? Tudo isso gera ou não credibilidade. Eu tenho não credibilidade. O que postar, né? Na rede, tudo. Então, às vezes eu entro em alguns perfis que a gente vai dar consultoria, tem um monte de coisa pessoal, mas não tem, por exemplo, o que ele faz, ou então faz um monte de check-in em lugares, restaurantes, shoppings, festa, mas não tem um check-in num curso, numa palestra que ele foi, entende? É nesse sentido. Querendo ou não, a gente fala rede social, mas é uma rede social que engloba tudo, né? Tudo. A gente fala assim, todo mundo tá ligado, né? No smartphone, fica toda hora antenado. Então, a gente tem que colocar que a nossa carreira é um composto de tudo isso. Então, às vezes eu penso na minha empresa, mas também não penso eu como empresário. Eu estou me apresentando como?
né? Natasha, e tudo está interligado, né? A gente fala de Facebook, de Twitter, de YouTube, de tantos outros sites. São sites que a gente entra? São hospedagens? São redes? Né? O site, você pode usar ele como um formato de e-commerce, né? Que é o formato comercial, ou institucional ou de informação, né? Mas as outras são tudo redes sociais. Então, o YouTube é uma forma de rede social, né? O Facebook, o Twitter. Só que o que a gente tem que pensar? A rede social nasce uma a cada dia, né? Só que a gente tem que pensar, eu estou na rede, eu vou alimentar aquela rede? Então, se eu tenho Twitter, não sei mexer ou não alimento, para que eu tenho? Não entra. Melhor não ter. Ah, mas todo mundo tá. Tá, mas tá. Então, a gente tem que pensar de que forma essa ferramenta é importante para o meu trabalho, ou é importante para mim, ou eu quero só ter uma rede social para ter um relacionamento com os amigos. Então, estabelecer esse objetivo para daí ver qual que eu vou trabalhar. Agora, se eu consigo alimentar um YouTube, um Facebook, um Twitter, quanto mais interligados eles estiverem, mais em movimento está meu nome dentro da internet. A internet, ela trabalha com palavras-chave, então quanto mais você for trabalhando o seu nome, esses links de palavras-chave, ajuda bastante para achar, né, você na internet, seu trabalho. E também tem que cuidar assim, eu não preciso ter aquela ânsia de postar um monte de coisa toda hora. Eu acho uma chatice. É chato para quem tá direto ali. Tem gente que posta muito durante o dia, muitas vezes. Muitas vezes, e compartilha, e curte, fala de tudo, né? Então a gente tem que pensar o que é relevante, né, Elenida? E pensar assim, a partir do momento que eu fiz uma postagem, essa postagem é pública. Por mais que eu me arrependa segundos depois e delete, alguém já viu, já imprimiu. Alguém já viu, ou já compartilhou, já curtiu e aquilo já está na rede. Então, da mesma forma que o excesso é ruim, a falta também é ruim. No caso de empresas, é um desrespeito com, vamos dizer assim, com o próprio cliente, de falar assim, poxa, ele vinha dando dicas, informações interessantes, né? E agora, né, parou. Então ele para de ter o relacionamento com você, porque a rede social foi criada para quê? Para gerar relacionamento. Se eu chegar e falar, cortar, nunca mais te ligar, não falar com você, tá cortando de uma certa maneira. É a mesma coisa na internet. Aliás, você tem um e-commerce excelente, né, que a gente podia dar um endereço aqui. O e-commerce foi até um dos motivos que eu comecei a estudar a internet, né? Porque, como você sabe, sempre tive loja de perfumaria, trabalhei e eu montei o e-commerce, né, nessa área de perfumaria. E a gente... Como é que é? Tudo pra mim? É www.tudopramim.com.br. Então eu trabalho, tenho a página no Facebook, onde a gente trabalha mais o relacionamento do que propriamente a venda. E às vezes a pessoa fala assim, abri uma página no Facebook, agora vou vender tudo. Monte. Não é isso. O Facebook, ele gera, qualquer rede social é relacionamento. Então primeiro eu gero um relacionamento para depois eu gerar uma venda. É uma consequência, na verdade. Então eu gero então a gente tem até uma regrinha que a gente fala 80-20. Então eu tenho que gerar na internet 80% de informação e 20% de propaganda. Olha que interessante. Porque a gente tem que gerar. E você perguntou, existe tanta informação? Tanto conteúdo? Não, novidade não, mas assim, existe formas diferentes de colocar, né? Na internet, da mesma jeito que você tem afinidade com uma pessoa, às vezes eu tenho mais afinidade com um blog, menos com o outro, o estilo de escrever, a forma que posta. Então essa afinidade gera clientes para todo mundo, porque é muita gente, né, no Brasil, no mundo todo. Então a gente tem que se preocupar com esse conteúdo. Eu penso assim, compartilhar conteúdo dos outros, desde que você gere informação, né? Tirei de tal site, né? São palavras de tal pessoa. Mas também ter um conteúdo que é seu, né? Olha, eu criei, eu penso isso, que é uma forma de você mostrar o que você pensa, o que você é, tua personalidade. Isso você ganha pontos, tanto para o seu lado pessoal, sua carreira, como para a sua empresa, se for o caso, né? Obrigada, Natasha. Eu que agradeço, Elenida, muito bom.